E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Mais um podcast nosso hoje, o Pode Construir, que vocês já estão acostumados todas as quartas-feiras, né? Sempre um episódio novo. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês um amigo, ex-aluno, tá? O arquiteto e urbanista Carlos de Andrade, vulgo Carlão pra mim. E aí, Carlão, como que você tá? Tudo bem? Chamar de Carlos Andrade, ninguém fica uma conhece, coisa né? muito formal, né? E a gente tem essa... Mas, cara, seja bem-vindo. Queria te agradecer pela disponibilidade, abrir a sua agenda. Eu sei da sua correria, da sua loucura. A gente vai contar muita coisa legal sobre o Carlos hoje e alguns empreendimentos. Vocês aguardem que tem muita coisa legal por vir aí. Mas, Carlão, conta pra nós, cara, da sua trajetória como arquiteto urbanista, como foi escolher o curso, a escolha pelo Unisalesiano Araçatuba. Conta para nós um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de voltar aqui ao Salesiano. Prazer foi é muito nosso, bacana, cara. Prazer é poder nosso. passar aquela rotatória novamente. Tá aqui, é diferente, né? É diferente, é gostoso. Do espaço. Fazia um tempo que eu não vinha até aqui, né? E por que arquitetura, né? Eu acho que eu sou uma história um pouco diferente do que a gente vê aqui dentro do Salesiano. Primeiro pela idade, sim, né? Eu entrei na arquitetura com 28 anos. Na minha turma eu era o mais velho. Entendi. E apesar de não me sentir mais velho do que a turma, né? Sim. Tinha uma diferença ali mínima de 7, 8 anos com a turma que estava junto acho comigo. Que talvez você entrou mais maduro, né, cara? Muito mais maduro. Eu acho que isso foi sabendo o que você queria realmente, talvez. Foi um grande diferencial para como conduzir a faculdade, né? Sim. Eu sempre precisei trabalhar e estudar, e esse talvez seja um dos grandes desafios de todos os estudantes, né? Ainda mais na arquitetura, que é um curso que exige muito da gente, né? Apesar das pessoas não conhecerem tão a fundo o que a arquitetura passa, mas a gente precisa de uma dedicação grande para poder levar ali, né, todos os anos do curso. Até que é por isso anos. que eu costumo dizer, né, para quem nos acompanha, da importância, né, desse bate-papo, tanto com profissionais da área, inclusive com ex-alunos nossos, para saber realmente não só das dificuldades, mas do que é o mercado de arquitetura, né? Porque talvez, né, alguns escolham a arquitetura por conveniência, mas a gente percebe que ultimamente o nosso grande público não é esse. É sim porque, como você, no sentido de querer ser arquiteto, né? Então, eu acho que isso aí também tem sido um diferencial. Mas uma coisa interessante, falando da arquitetura em si, todo mundo entra na arquitetura imaginando se tornar um arquiteto, né, ter Sim. projetos, realizar projetos na cidade, né, onde puder atuar. E eu, logo no começo, logo nos primeiros semestres, percebi que talvez não fosse a minha ideia ser arquiteto de escritório, ter o nome Carlos Andrade, arquiteto urbanista. Né? Eu sempre fui muito do lance de empreender, do comércio, sempre trabalhei no comércio a vida toda. Né? Eu falei, poxa, por que eu vou entrar nessa briga, sendo que eu já tô numa outra direção e eu posso utilizar a arquitetura... Que te atraia também, né? A arquitetura ao meu favor. Sim. Né? Então, quando eu falo de arquitetura, da importância da arquitetura, do curso de arquitetura para mim, ele me tornou um observador melhor. Cara, legal. Isso, um observador melhor. Presta atenção, pessoal. Uma pessoa que com certeza entendeu melhor qual que é a função da cidade, qual a função do urbanismo, principalmente, que a gente não fala muito do urbanismo, mas é super importante entender as importâncias dos equipamentos públicos, né, de tudo que a gente precisa estar analisando, da qualidade de construção. Por que a arquitetura me atraiu? Eu sempre tive muito próximo a obras, né? Então trabalhei como corretor de imóveis. Antes de vir a Araçatuba, trabalhava numa empresa de exaustão. Então eu visitava muitas obras. E o mercado ali, tá próximo dos profissionais, me atraiu. Falei, nossa, quero estar dentro disso aqui. Não sabia muito como. Mas quero estar dentro. Quero estar dentro. Perfeito. E a arquitetura foi o caminho para isso. Né? Mas diferente do que a maioria das pessoas imaginam. Mas assim, ó, só colocando um adendo, não é que ele usou da arquitetura. Ele sempre gostou da arquitetura. A arquitetura foi apenas, talvez, não vou dizer uma porta, tá? Mas talvez foi uma janela, porque a porta
do empreendedorismo você já tinha. Sim, sim. Isso aí a gente tem que deixar claro aqui também, né? E claro que a arquitetura, a gente que acompanhou da sua formação, dos seus projetos, né? Acompanha até hoje, a gente sabe que você também tem o pé na arquitetura. Sim, sim, sim. Nunca deixei de estar reciclando ideias, Exatamente. vendo as coisas, acompanhando. Felizmente, os meus negócios me possibilitam ser amigos de muitos arquitetos. Sim, né? sim. Então a gente bebe dessa água quase que todo dia. Legal. Mas assim, aí, puxando ainda esse gancho, ela surgiu mais tarde na sua vida, Sim, tá? sim. Talvez por conta de adequar uma situação ou outra, mas então você já sabia que de um jeito ou de outro você queria ser arquiteto. Olha, quando a gente volta lá para a infância, que a gente vai lembrando das Sim. memórias, de tudo que a gente pensava. Você foi uma criança que sempre gostou muito de Lego, do desenho, É diferente. do trabalho manual, né? A criança, Carlos, falava que ia ser engenheiro, né? Então mas eu não sabia, criança, que o engenheiro era uma coisa mais de exatas, né? E eu Entendi. tenho um lado de humanas. E a arquitetura não é nem exatas e nem humanas. Ela fica ali numa linha tênue o tempo todo, indo para um lado, para o outro. E se não andar juntas, a coisa não dá certo. Né? Que é uma coisa que eu brinco ainda, né? Que nem hoje eu vou te contar duas situações. Uma de hoje e uma de dias atrás. Uma de hoje, alguém do meu lado falou assim: Pisserato, eu não sabia que a arquitetura estava nas humanas. Eu falei, a arquitetura faz parte da área das humanas. Muitas pessoas desconhecem isso. E, falando de engenharia e arquiteto, inclusive mais para frente eu quero trazer um outro escritório que tem tanto arquiteto quanto engenheiro. Nós já trouxemos num outro momento do podcast a Carol Rezec e o Ricardo Ambrosio. Sim, que é uma dupla sensacional. Sensacional, fizeram um casamento fantástico, falei para eles aqui. E mais para frente eu vou trazer um outro aí que eu acho que também é legal. Da importância desse casamento, entendeu? Sim. Então, assim, olha que interessante. Você, na sua adolescência, juventude, você já tinha traços de situações artísticas, né? Que talvez o levassem para a engenharia. Sim. Só que você, quando você descobriu realmente a diferença entre... Opa, é arquitetura sem dúvida nenhuma. Então, olha que interessante isso, né? Com certeza. E outra coisa que a arquitetura trouxe muito, e aí a gente tem que dar os créditos, né, às pessoas que fizeram isso, né? O Rubens, que foi o coordenador, fantástico, que conduziu... o grande Rubão, um abraço, Rubão. Que conduziu aqui as primeiras turmas. Sim. Ele nos ensinava muito isso, né? De entender as cidades e levava a gente para as viagens. E era aquela enciclopédia humana absurda, né? Com as histórias mais fantásticas possíveis, né? De cada local que a gente visitava. E eu carrego isso até hoje. Então, tem gente que gosta, acho que a maioria das pessoas gostam, mas viajar comigo é palestrinha o tempo todo, né? Porque... tudo que eu vejo, eu vou ter alguma memória, alguma coisa que eu aprendi, ou já me antecipo antes, procurando saber o que tem lá para poder realmente observar de mais perto coisas que a gente não viu ainda pessoalmente. Eu acho que isso é talvez o maior benefício que eu tenho da arquitetura na minha vida. Eu consigo assimilar, eu consigo trazer mais coisas para próximo dos meus negócios, do meu redor, por conta dessa observação. Eu acho que a arquitetura é um curso de extrema observação. E você acha que, por exemplo, talvez que talvez pudesse ou poderia estar faltando, por exemplo, para aquele estudante que está saindo hoje? Tá. A gente sabe que cada aluno tem sua condição financeira, sua condição de trabalho, de tempo, mas eu acho que hoje, né, até questão tecnológica, celular, Google Earth, Google Maps e Netflix, todas as coisas que você pode estar acessando hoje para observar, é procurar beber outras fontes além da que você vive. Entendi. Não tornar a arquitetura repetitiva, não ter uma arquitetura que se baseia somente em uma ou duas coisas, ter repertório. Eu acho que a arquitetura também, quando a gente fala de projetos, de qualidade, isso é muito relativo, arquitetura boa e arquitetura ruim, né? Porque aí entra a parte humanas, que é uma arte, mas quando você tem repertório, a sua chance de acerto, de êxito na profissão é muito maior. Então, mesmo não sendo um arquiteto atuante, não
não realizando projetos para tudo que eu vou fazer, para todos os meus empreendimentos, para todas as empresas que hoje eu tomo conta, o repertório faz total diferença na hora de relacionar, principalmente com os arquitetos. Isso aí é interessante que você está falando, porque assim, a gente tem visto, Carlão, uma situação, cara, até, né, o Wendel que está aqui com a gente, né, que já virou meu parceiro de podcast, né, Wendel, é aquele cara que putz, claro, os outros demais, mas se não é o Wendel aqui para me ajudar, eu acabo não sendo... Deu uma aula ali no bastidor pra não gente. sou ninguém. Mas assim, o Wendel é testemunha nossa, no sentido assim da gente ter falado muito, né, Wendel? A maioria dos nossos convidados fala de repertório, fala da demanda e da necessidade do repertório. No sentido assim, de buscar mais conhecimento, de buscar novos profissionais, de buscar... A gente tem visto assim, que nem, por exemplo, antes... Até a gente estava comentando esses dias também num outro podcast, eu e o Wendel. Antes a gente ia para a biblioteca para estudar. Pegar a Barça, né? Você eu sou desse tempo também. A Barça, né? Livros. Hoje, cara, o celular... É muito imediato. A internet, o acesso. Então, por exemplo, se você está dando uma aula, ou se você está, sei lá, comenta qualquer coisa que seja, basta você dar um Google... que você vê aquilo, né? E a gente tem visto também essa questão, por exemplo, quando a gente fala de clientes, né? Um cliente, quando ele chega no escritório de arquitetura, ele já chega com o Pinterest, né? Que hoje é a ferramenta mais... Sim. Pô, Carlos, eu quero... É a salvação e o terror dos arquitetos, né? Cara, pois é, a gente fala muito disso aqui, né? A gente comenta tal, e é uma coisa que assim, e aí o cliente bate muito em cima dessa situação que às vezes até faz com que vocês, arquitetos, né, para os engenheiros até menos, porque o engenheiro já entra numa parte já de bastidor para teoricamente edificar aquilo que o arquiteto projetou. Botar em pé. Botar exatamente, né? E a gente fala... Cara, e se você não atende, às vezes, o que ele fica... Ou às vezes ele aceita o que você quer, desculpa, aceita o que você propôs em projeto, mas nem no decorrer da execução da obra ele vai mudando. Então, assim, tá complicado isso aí, não tá, Carlão? É uma das questões da construção civil, a gente não tá falando só de arquitetura e engenharia, claro, sim. Né, que incomoda muito, e acho que é um mantra, quem já conversou comigo algumas vezes, já ouviu falando isso várias vezes, eu falo assim, a cultura da construção civil no Brasil, ela é pressa para projetar e preguiça para construir. E isso talvez seja o terror, né, do mercado, porque se você tivesse um projeto feito de forma mais lenta, com maior cuidado, no detalhe e tudo mais, você teria uma construção, uma execução mais rápida, né? Eu tô falando sem trabalhar, sem ter escritório, mas toda vez que eu vou num boteco, sento com um arquiteto, fala, meu cliente chegou no escritório hoje e quer o pré-projeto amanhã. Ele tá, não é barraca de pastel, não, né? ele tá com o trator limpando o terreno, porque o pedreiro vai começar amanhã, mas não tem projeto ainda, né? Então, eu acho que falta um planejamento mesmo, um entendimento de qualificação de projeto, não que não tenham projetos bons, a gente tem profissionais excelentes na nossa região, mas eu acho que a pressa, às vezes, atrapalha o resultado final das obras, né? Tá. E a gente precisava educar mais esse mercado. Eu falo isso como fornecedor. Eu tenho 2 empresas que fornecem material para construção civil. Sim. E eu vejo não só clientes, mas por várias situações, colocar o carro na frente dos bois, né? E o planejamento tem sido, assim, talvez um dos maiores vilões da construção civil, principalmente no pós-pandemia. A pandemia bagunçou o mercado de um jeito absurdo. Assim, isso que eu ia te perguntar. A pandemia... Eu falo assim, né? Essa bagunça que você fala, eu acho que é uma questão cultural também, né? Mas a pandemia nos trouxe algumas situações de tipo assim... de imediatismo, né?
principalmente num dos meus negócios, né, que trata de conforto, de relaxamento, de dentro da casa. A gente já vai contar sobre isso um pouco. Fiquem tranquilos, vocês vão ver que legal. Ainda tem coisa boa por vir. Eu falo que é um dos meus sobrenomes, é Carlos Dá, né? Sim. Eu percebi que é o seguinte, como a pessoa foi obrigada a ficar em casa, e a gente não tinha esse costume de ficar em casa, então o que aconteceu no mercado? Isso foi visível. A pessoa falou assim, nossa, minha casa não é tão legal, minha casa não é tão confortável, minha casa não me atende para eu ficar dias e dias aqui. Aí ele passou a reformar a casa. Ou tirar do papel aquele projeto que ele tinha de construir a casa dos sonhos, do jeito que ele queria. E adequar a casa que ele mora. E isso transformou o mercado em imediatista. Então, a gente teve várias empresas com problema de fornecimento, várias empresas com a demanda altíssima. O meu mercado disparou na pandemia, foram os 2 melhores anos em resultado. Só que, ao mesmo tempo, foi os 2 anos com maior inflação dos produtos, com maior escassez de produto. É por isso que eu falo que é a bagunça. E agora, na hora que a gente precisa colocar tudo no eixo novamente, ainda ficaram alguns resquícios desses praticamente 2 anos aí do mercado. Principalmente falando em questão inflacionária, sim. Mão de obra, né? Nossa, nem me fala. A gente... dificuldade de contratação para servente, para mestre de obra, para azulejista, para consultor de vendas, eletricista. Encanador bom. Tudo. Sim. E existem algumas profissões na construção civil que a gente percebe que elas estão acabando. Não tem renovação. Eu acho que isso que o Carlos fala, talvez entra numa situação... Eu vou te dar um exemplo e depois eu quero que você continue falando sobre isso. Por exemplo, eu fui assentar um azulejo recentemente e a gente vê que os melhores azulejistas, eles já passam de uma determinada idade. Sim. Por quê? A galera que tá vindo mais nova... Parece que não quer pegar no pesado e ser azulejista ou querem trabalhos talvez... Você tem sentido isso, Carlos? Tenho. Carpintaria, uma carpintaria de boa qualidade já é muito difícil. Tenho alguns ótimos parceiros. Tenho um que é, para mim, o mestre da carpintaria da região, que é o Freitas. Se ele vê isso aí... Freitas, um abraço. Inclusive, o filho do Freitas, o Felipe, é aluno nosso na Engenharia Civil. Cara muito bacana. Aí, Freitas, um abração pra você. Eu falo assim, o Freitas a gente tinha que congelar ele pra ele Cara, ficar... o Freitas é verdade. E o Freitas, assim, Poxa... Bem lembrado, eu vou chamar o Freitas para vir aqui um dia falar sobre carpintaria, porque ele é um cara fenomenal. No mesmo nível que ele é um profissional excelente, é um cara também para sentar, conversar, educado, simpático. Isso aí a gente vê até no Felipe, que é aluno nosso, né? Então, assim, realmente, o Freitas é um profissional diferenciado. É impressionante, porque nós temos contato com os clientes, né? E quando... E geralmente obra, você sabe, né? Um não se deu bem com um, não se deu bem com o outro e tal. Sim. O Freitas é unânime. É unânime. Não tem um cliente que fala um A dele, é só elogio. Ô, Wendel, lembra a gente aí, hein, Wendel, pra trazer o Freitas aqui. Você vai ver que fera que é na carpintaria aquele senhor. Você vai ver. E por que eu falei do Felipe, né? Para vocês que estão nos assistindo aqui, lembrem de acessar unisalesiano.com.br, né? Os nossos cursos de arquiteturas, engenharia, saúde, entre outros aí, das áreas das exatas, humanas e sociais, mas a gente já fala disso um pouquinho. Vamos deixar o Carlos concluir. E outra questão, voltando para o que a gente estava falando, da questão do mercado de arquitetura, por estar no comércio, até no outro negócio, que é o tijolo, chega muita gente sem projeto, muita gente sem profissional. E isso é uma característica cultural do Brasil, a autoconstrução e tudo mais. E eu sempre tento mostrar pro cliente, pro cara que vai construir, falar assim, meu amigo... A importância do responsável técnico. Faça um projeto, tenha documentação. Mas você acha que essa falta vem da onde, Carlão? Eu acho que essa falta vem... É a primeira pessoa que fala, vem da cultura de entender que a porcentagem final de uma obra é baixíssima de projeto. Investimento, gente. Acho que nem deveria chamar de investimento, porque às vezes a pessoa confunde investimento com gasto. Tá, legal, bem colocado. Eu acho que é obrigação, noção de responsabilidade, né? Porque, por exemplo, uma casa mal projetada ou sem projeto,
ela vai te trazer muitos problemas. Eu falo casa, mas qualquer edificação. Tá. Ela vai te trazer muitos problemas. Às vezes, um posicionamento com relação ao sol, ao vento dominante, vai te fazer economizar ar-condicionado. A gente está numa cidade muito quente, por exemplo. O tipo de telhado que você vai usar vai te economizar, às vezes, 20%, 30%. Né? Também outra coisa que a gente percebe, aí é mais a sua área da engenharia, né? O cara vai lá, compra um terreno, aí ele pergunta pro vizinho: ô vizinho, que fundação que você fez aí na sua casa? Ah, não, aqui eu fiz radier. Eu falo, não, vou fazer radier na minha. Porque se o dele deu certo, mas ele não sabe que o solo muda. Às vezes dentro do mesmo terreno. Sim. Então, eu acho que falta essa consciência dos clientes e essa cultura, né, de atropelar essa questão do projeto. Acho que talvez seja a maior dificuldade. E isso prejudica toda a cadeia. Com certeza. Toda a cadeia. Tenha dúvida. Toda a cadeia. Mas você não concorda que talvez seria o momento de, talvez, nós, engenheiros e arquitetos, nos juntarmos para que fosse mais divulgado ou imposição, eu acho uma palavra pesada, tá? Mas, assim, sobre a nossa importância. Eu acho que aí ele entra... É que, assim, nós temos muitas barreiras educacionais para vencer. Perfeito. Na base. Entra governo, sai governo e, lógico, não vou entrar nessa linha, mas a gente esquece da base. Então, por exemplo, quando a gente fala da primeira educação, Sim, da formação dos alunos, a gente não fala, por exemplo, de educação financeira. Tá. A gente não fala de responsabilidades, de direito. As pessoas não conhecem seus direitos. Inclusive, básicos. Essa do direito, há 2 ou 3 podcasts atrás, nós fizemos com eu, o Rogério Ramiro e não sei se você conhece o Dr. Paulo Cavazana, advogado que é na Satuba. Nós o trouxemos para falar justamente de contrato. Contrato. Direitos e deveres, entendeu? Quando você vai contratar um terceiro. Então, assim, isso que você está falando, gente, presta atenção. As falas do Carlos são extremamente pertinentes e importantes na questão de decisões a serem tomadas. Sim. E uma construção, ela tem todas essas questões. Educação financeira. Sim. Ah, vou financiar uma casa? O que é taxa de juros? Vou fazer à vista? Como que eu faço o contrato com o pedreiro, com o arquiteto? Então, falta base de educação. Então, como que você vai mudar uma base ruim? Como você vai construir algo bom em cima de uma base ruim? Aí a arquitetura continua sendo vista como luxo. Tá. Porém, Perfeito. todavia, se a gente olhar no histórico recente aí da arquitetura brasileira, nós tivemos 2 obras recentes de casas de baixíssimo custo, uma realizada por um escritório de grande relevância, outra de um coletivo popular, mas com arquitetos envolvidos, de casas de baixo custo. Sim. Uma casa feita de blocos de concreto, Tá. que rodou o mundo, o projeto, e agora, recentemente, numa favela de Belo Horizonte, uma casa feita de bloco cerâmico. É casa que, se fosse na Vila Madalena, custaria milhões. Mas ela tá lá, na comunidade, feita com os materiais disponíveis na comunidade, feitas da melhor forma possível e de forma que traga todo o direito à moradia, tudo que uma casa precisa ter com dignidade. Legal, né? Sim. E aí entra outras discussões, né? Quando a gente fala de construções, habitação popular, né? A gente tem muito a discutir sobre isso. Você não pode construir a mesma casa que você constrói no interior do Ceará em Santa Catarina. Perfeito. Mas o que a gente vê? Pega-se um projeto básico, pega-se a norma ali e realiza isso. Então a arquitetura ela pode mudar isso e garantindo custo e dignidade para as pessoas. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa parar de achar a arquitetura cara. Arquitetura elitista. É isso que eu falo pro amigo meu, né? Ele é da área do direito, né? Aí, às vezes, quando ele vai contratar algum serviço para fazer da casa dele, ele acha tudo que é caro. Aí, a hora que você vai contratar ele para te defender, é barato. Barato, né? Mas isso aí também, eu acho que, às vezes, é uma questão no sentido de, por exemplo, a gente, em alguns sentidos, nos prostituirmos na hora de precificar algo. Sim, a competição do mercado. Entendeu? Né? Eu falo assim,
o leitinho da criança tem que garantir, né? Os boletos estão aí. Mas dá para ter essa flexibilidade, né, Carlão? Dá para ter essa flexibilidade, mas eu acredito que falta mesmo essa valorização, esse entendimento da importância do projeto arquitetônico, do arquiteto. Não do arquiteto. Sim. Quando a gente pega o arquiteto, ele tem algumas atribuições ali, muitas atribuições muito importantes, mas às vezes a gente fala assim, às vezes o cara quer o arquitetônico, mas não quer um estrutural. Quer o arquitetônico, mas não quer fazer um projeto elétrico. Tá. Então, eu acho que também falta essa junção dos complementares. das competências, dos complementares, para ter projetos corretos, né? Para você não ter num futuro, né, uma patologia, uma perícia, algumas falhas, né, construtivas. E vamos combinar que ultimamente é recorrente, né? É muito recorrente. Muito. A gente visita obras com 10, 8, Semana passada eu recebi, porque eu sou perito, né, também. Semana passada eu recebi, no intervalo de 2 horas, eu recebi 5 perícias. Nossa. Uma seguida da outra. Então eu falei, poxa, né, então a gente percebe isso daí. E qual que é isso é o sintoma, né? Isso. Mas qual que é a causa? Onde está a causa? Será que a causa não está na pressa de construir? Será que a causa não está num projeto que, às vezes, o arquitetônico está correto, mas não se investiu no estrutural, não se investiu no profissional executor? Voltando de falar em tudo isso que você está dizendo, eu vou pegar um gancho que eu tenho visto, assim, ultimamente, quando a gente fala de patologia, tá? Um dos grandes apontamentos que eu tenho visto, falha de projeto, tá? Vamos ver se você consegue imaginar o que eu estou passando. Na minha concepção, eu não vejo uma patologia, uma falha de projeto. Exemplo, eu não vejo, por exemplo, um recalque de solo ou uma fissura, uma trinca ser uma falha de projeto arquitetônico. Sim. Eu vejo, talvez, como uma falta de um projeto complementar, como você falou, por exemplo, numa investigação de solo, num uso de uma forma correta de um concreto com FCK menor. Com rastreabilidade. Aí eu posso falar que é falha de projeto, mas querer determinar que qualquer problema seja falha de projeto, aí estoura aonde? No arquiteto, no engenheiro, no construtor. Porque ambos têm responsabilidade técnica. Exatamente. A gente brinca, né, na arquitetura, porque às vezes é mais fácil você ser preso por um projeto que por um homicídio. Não tenha dúvida. Né? É que nem não pagar pensão. É muito grande a responsabilidade. Então, assim, aí a gente volta um pouquinho na escolha do curso, né? Por que eu me tornei arquiteto, ou por que eu me tornei engenheiro. Esses dias eu entrei numa sala de aula e falei assim, uma galerinha, né? Perguntei, vocês quando decidiram fazer o curso de arquitetura, vocês entraram na internet, buscaram as atribuições, acho que de 20, 2 talvez tinha entrado. E aí volta no que eu falei, direitos e deveres. Exato. Quais são os direitos, quais são os deveres de um arquiteto? Pouco se discute isso. Pouco se discute isso. Exatamente. Como qualquer outra profissão, tá? A gente tá falando aqui de arquitetura porque é a nossa... A arquitetura e engenharia porque é a nossa área. Você fica aqui, à vontade, é isso aí mesmo, entendeu? Mas eu como detentor de CNPJ, o arquiteto, a partir do momento que ele se forma, ele passa a ter um CNPJ, né? Mesmo que seja uma MEI, ele é um CNPJ. Ele passa a ter o risco. Meu advogado fala isso. Ele fala assim, olha, CNPJ é risco. É risco. E aí você passa, tá dentro, tem uma mira no meio da sua testa que pode vir bala de qualquer lado. Que engraçado, né? Como que é isso daí, né, cara? É uma coisa assim que a gente vê que acaba, por um lado, dando para o cliente talvez uma proteção. Que eu acho que aí é o papel exato, da lei. Sim, né? Não pode ser tudo solto, vamos vir uma anarquia.
vira uma loucura. E só que do mesmo lado você acaba expondo demais o profissional a ponto de ele, às vezes, até ser responsável por atribuições que não são dele. Exato. Mas muito se perde, muito se sofre penalidades por falta de conhecimento, por falta de assessoria. Sim. Né? Eu acho que talvez o maior vilão dessa história toda seja a falta de conhecimento. Eu, como empreendedor, falo, a maior parte das coisas que eu aprendi foi tomando porrada. Porque o brasileiro médio, né, que procura empreender, ele vai com as ferramentas que ele tem na mão. Sim. Né? E no meio do caminho ele vai ajustando. Né? Então, isso já é uma base cultural nossa. Né? Que se a gente tivesse uma base educacional, que tivesse todo esse respaldo... Mas você não acha que a gente consegue, talvez, a gente que, por exemplo, eu falo a gente, nós, das professores, a parte acadêmica, os profissionais da área... Até os empreendedores... mudar isso aí, Carlão? Eu acho que é possível, eu acho que a principal forma de fazer isso é você trabalhar de porta aberta para a comunidade. A comunidade são as escolas, Sim. as igrejas, centros comunitários e tudo mais. Você pode, nas coisas mais simples, mudar a vida de muita gente. Numa simples conversa, numa simples apresentação, abrir a porta da sua empresa, igual nós já fizemos aqui, a gente vai falar depois. Sim. A faculdade, abrir as portas, eu sei que ela abre, eu sei que ela traz. Sim. Né? Integrar as competências público, privada e tudo mais. Cobrar muito também dos nossos representantes. Eu acho que a gente reclama muito. Mas não cobra. E pouco se cobra. Né? Perfeito. E assim, não é cobrar do presidente, é cobrar do seu vereador. Sim. Bom, Paulo, que fez uma promessa começar ali, a cadeia aqui desde baixo para que isso seja, né? Isso. Eu acho que... Dos nossos conselhos, né? Quando a gente fala de tanto o CAL quanto o CREA. Conselhos, CAL e CREA, porque também eu vejo que há uma defasagem muito grande no Conselho de Arquitetura também. Não tem uma... você não percebe um benefício por fazer parte. Né? Eu não vejo ninguém falando orgulhoso, não, eu tenho um CAL. Né? O CAL promoveu isso aqui, ele promove. Ambos promovem. Tem funções assim absurdas, só que tá meio espalhado, tá meio... Eu acho que talvez a palavra assim que se definiria isso bem talvez o profissional ele tá meio esquecido pelo conselho. Esquecido, porque assim, se a gente efetivamente, vamos imaginar, eu e você arquitetos, né? É que nem a gente fala muito, né? O cliente te liga e fala assim, quanto você cobra o metro quadrado? Cara, não é um metro quadrado. Você precisa vir ver o projeto. O que é o metro quadrado? Entendeu? É um metro quadrado de um barracão, de uma casa? Numa casa de padrão médio, padrão baixo? Você gosta de cachorro? Você gosta de carro? Sim. Você tem filhos? Sim. Casa de campo, casa de praia? Uhum. Então, não é metro quadrado. É projeto, é sonho. É projeto, realização. Exatamente. Realização. Então é diferente, né, cara? Então, assim, não vou negar pra você, tá? Que no momento de um passado não tão distante, talvez, eu ainda não visualizava, né, essa situação por metro quadrado, tá? Não preciso mentir pra ninguém, né? Sim. Mas hoje, a gente analisa e vê que é diferente, cara. Muito. Quando você, por exemplo, quando você às vezes escolhe fazer um projeto arquitetônico e fazer um design, é diferente. Exclusividade. Exatamente. Exclusividade, oportunidade de ambas as partes também tem que sempre ser analisada. Qual que é a abertura do cliente, o que ele topa, o que ele não topa. Porque, igual falamos lá atrás, ele chega com um cronograma pronto, você tem que se adaptar àquilo ali. E aí ele poda toda a criatividade do arquiteto. É uma loucura, né, cara? Porque você paga um profissional... Por que você paga o advogado? Porque ele precisa resolver um problema que você não consegue resolver. Sim. Quando você precisa se defender de um processo ou processar alguém, você tem na sua cabeça o que você acha que você tem direito. Só que o que o advogado vai fazer? Ele vai pegar, vai analisar seu caso e vai falar assim, olha, aqui você tem razão, aqui nem tanto, é essa linha de defesa, essa linha de acusação e assim vai. Médico, você vai discutir com o médico? Por que você discute com o arquiteto?
Porque eu acho que... Por que se discute com o engenheiro? Porque eu acho que não é dado ou nós não nos damos os devidos valores. A valorização. É isso. A valorização. Porque, é claro, né? Sonho é uma coisa muito subjetiva. A gente não tá falando... Eu não consigo, você me conta um sonho seu, eu vou criar a minha imagem do seu sonho. Mas se eu sou a pessoa habilitada para tornar esse sonho factível, é outra história. É outra história. Então eu acho que ainda tem uma dificuldade muito grande ainda pro mercado. E até brinco, eu falo, gente, é por isso que eu corri de escritório. Né? Bom, eu lido com outros problemas. Eu ajudo os arquitetos a resolver problema. Bom, pra gente ir pra reta final, pra gente finalizar esse bate-papo, que tá fantástico e eu sei que poderia se estender muito mais, né? Carlos de Andrade, vulgo Carlão. Deixa aqui pro pessoal que tá nos assistindo, diante de toda a sua história, né? A gente sabe que é uma história muito bacana, é uma história de amadurecimento, é uma história de batalha, é uma história de empreendedorismo, né? O que você falaria pro pessoal aqueles que acabaram de sair da graduação ou aqueles que vão sair? Porque, assim, eu com todo respeito a você, eu dei aula pro Carlão, né? Aí depois, durante a graduação e hoje acabamos tendo uma proximidade, uma amizade, né? Então, assim, eu acho o seu ponto de vista um ponto de vista muito importante, um ponto de vista muito justo, honesto, no tocante, assim... Você não tá aqui para agradar ninguém. Eu não gosto da romantização da coisa. Isso, perfeito. Então, o que você falaria, Carlão, para nós? Olha, eu acho que não só quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de todos os cursos, né? Mas voltando para arquitetura, tentar olhar, e aí não é papo de coach, gente, pelo amor de Deus, mas tentar olhar para fora da caixa que tá ali. Que eu sou totalmente anti-coach, meus amigos sabem, né? Mas você precisa olhar, às vezes, pra fora daquilo ali. Pô, tá todo mundo indo pra aquele lado. Todo mundo indo pra aquele lado. Poxa, por que eu não posso olhar pra cá? Sim. Por que eu não posso, de repente, ir pra uma questão artística? Ser um arquiteto de palco? Legal. Do business? Sim. Olha o tamanho que é o show business no Brasil. Olha a quantidade de festivais que tem na cidade de São Paulo hoje. Sim. Olha o tamanho do carnaval de São Paulo. Dá para ir para outra área, né? Quem que projeta esses espaços? São os arquitetos. Tenho dúvida. Com certeza tem um arquiteto de palco envolvido nisso, que tá ganhando um mercado absurdo, que paga por isso, né? Tem outras arquiteturas. E tem a possibilidade de assim como eu, ser participante da arquitetura, mas não fazendo arquitetura. Sendo empreendedor. Sendo empreendedor. Né? Eu acho que hoje tem uma infinidade. Então, eu acho que assim, entrar na faculdade engessado é um erro. É um erro. A faculdade de arquitetura, principalmente, ela não te ensina a ser arquiteto, ela te ensina arquitetura. Perfeito. E eu acho que muita gente vem aqui e faz a matrícula e vai falar assim, não, gente, eu vou sair pronto para ter um escritório, para ter uma carteira de clientes, 80 obras no ano e não é assim. isso. Não é isso. Eu falo assim, a faculdade de arquitetura te ensina a olhar o mundo a partir da arquitetura. O que você vai fazer com isso depende muito do seu perfil. Tanto é que tem colegas meus que são excelentes arquitetos, que já têm escritório, que já seguiu carreira. Uns foram para fotografia. Tem outros que trabalham para outros arquitetos, que também eu não vejo demérito nenhum, porque tem gente que é executor. Tem aquele cara que é executor e ele precisa trabalhar com gente que precisa de executor. Né? E da mesma forma que tem gente que não quis nada, porque talvez não soube olhar essa amplitude. Talvez tem gente que daqui 10 anos vai falar assim, nossa... Hoje que eu fiz, né? Não, hoje eu consigo entender o que eu olhei lá na faculdade. O que eu observei lá na faculdade. Talvez uma falta de amadurecimento. O meu segundo negócio, ele só existe porque eu fiz faculdade de arquitetura. Eu não queria fabricar tijolo se eu não tivesse feito arquitetura. Pois é. Mais essa, né? Foi uma necessidade, uma coceira que me deu ali, e aí eu vi uma oportunidade de empreendedorismo. Eu
se tivesse seguido para outro caminho, talvez nunca ia passar perto disso. Entendi. Então, eu penso que quando a gente fala do curso de arquitetura, ele é muito vasto. E, gente, dá aula. Você pode dar aula em várias disciplinas. Sim. Você pode dar história, cultura, você pode prestar concurso público. Né? É muito vasto. É muito vasto. Né? Você pode ir para cinema, você pode ir para teatro. Né? O pessoal não enxerga isso. Assim, vamos falar da referência. Quando fala do Alconcours de arquitetura no Brasil, a gente fala da FAUSP. O que a FAUSP menos forma é arquiteto. O que ela menos forma é arquiteto. Vai todo mundo, artes plásticas, teatro, cinema. Tem uns que começam e param, que nem Chico Buarque fez FAUSP. Eu falo, gente, com certeza se você parar e perguntar para essas pessoas a importância da faculdade, eles vão falar coisas maravilhosas, Sim. mas procuraram outros caminhos. Mas claro, se o seu sonho, se sua ideia é ser um arquiteto com escritório e tudo mais, comece a olhar o que as pessoas estão fazendo ao entorno. Principalmente o que elas estão fazendo errado. O que me fez gostar muito da arquitetura é que eu visitava muita obra e eu via muita coisa errada. E até hoje é assim para mim. Né? Toda obra que você vai, você colhe um pouquinho de boas práticas e um pouquinho de práticas ruins. E aí você precisa entender aonde que a coisa tá errada para você falar assim, opa, isso aqui eu junto com isso aqui e vai saindo alguma coisa, você fica mais preventivo. Né? Então, e se vai para arquitetura, faça qualquer coisa que vai agregar repertório. Voltamos ao repertório. Vai trabalhar numa empresa que trabalhe lateralmente a arquitetura. Você não precisa trabalhar no escritório de arquitetura. Às vezes trabalhar numa loja de material para construção. Às vezes trabalhar numa fábrica de algum componente. Né? Eu falo assim, você trazer esses mundos, né? Móveis planejados, né? Que você vai ter uma noção de humanização enorme trabalhando numa empresa de móveis planejados, por exemplo. Eu falo assim, existem outras formas de você chegar lá. E no meio do caminho você pode ver que onde você queria chegar não é aquilo. Você muda o direcionamento e a faculdade, a arquitetura e urbanismo, ela traz uma possibilidade muito grande. Você pode partir para por exemplo, para cargos públicos e mudar a cidade. De repente, ir para o desenvolvimento, urbanismo, né? que é uma coisa mais do que necessária. Planejamento urbano. Você percebe... eu morei em São Paulo há alguns anos e você percebe como São Paulo enxuga gelo por conta dessa questão do urbanismo, né? E cada vez que eu volto lá, eu vejo que alguma coisa mudou para melhor, eu fico falando assim, caramba, tem alguém trabalhando para isso melhorar. Para isso melhorar. São Paulo é diferente. Entender. E quando você viaja, você passa a olhar. Eu fui para Belo Horizonte recentemente. É uma outra dinâmica de cidade. Você vê coisas boas que funcionam muito bem, outras que nem tanto, mas você vai juntando e fala assim, o que eu posso... O que eu posso agregar, né? O que eu posso agregar. É legal isso aí mesmo. Esse ponto de vista. Então, cada lugar que você vai, você observa. Boas práticas, outras nem tanto, vai juntando. E eu acho que a arquitetura te traz isso muito, 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 muito. A diversidade dos professores, eu fui muito agraciado aqui no Salesiano, e isso eu falo para todo mundo. Eu tive professores antagonistas em algum momento, e isso é perfeito. Sim. Perfeito. Uns mais técnicos, outros mais da prática, outros mais da teoria, né? E isso vai plantando sementes ali, vai criando... vai te dando até a linha para onde você quer ir. Para onde você quer ir, e você não fica travado num ponto só. Por isso quando fala, é humanas, é exatas. Não, ela perfeito. Tá num limbo ali. A gente nem tem TCC, até FG, né? Até isso a gente é diferente. Né? É diferente. Eu até FG, o que vocês estão falando, né? Aí você tem que ir lá explicar, olha, não, é diferente, tem uma coisa ali. Mesmo. Mas que bom. Gente, então, queria agradecer, tá? Vocês que não conhecem ainda, acessem o nosso site unisalesiano.com.br e sigam e acessem os nossos cursos das engenharias, arquiteturas, humanas, sociais, enfim. Carlão, eu queria te agradecer, cara, foi um bate-papo fantástico, te agradecer a oportunidade, te agradecer aí a agenda, tá? Não, tranquilo. Que eu tenho certeza que o pessoal gostou muito desse bate-papo e vocês esperem que mais coisa tem por vir. Carlão, obrigado, cara. Um abração e sucesso. Até mais. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.